nós vivemos, agora nas últimas semanas, se não, eu acho que provavelmente o momento mais triste da história do Rio Grande do Sul, que foi essa enxurrada que devastou a grande maioria dos municípios, que tirou a grande maioria das pessoas de casa. E aí a gente vê dois fenômenos psicológicos, eu vou chamar assim, pode ser que eu esteja errado no termo, mas enfim. Um deles é o que eu já ouvi alguns psicólogos chamando de luto por um futuro presumido, né? E ontem até eu comentei brevemente aqui, a mãe e o pai da minha vizinha, aqui do lado, eles são lá da Matias Velho, e esses dias eu fui ali pedir um facão emprestado tal para podar minhas coisas aqui, e aí conversei brevemente com o senhor, eu até me esqueci o nome dele, e ele comentou comigo o seguinte: eu tinha uma rocinha de cana, uma areazinha, um sítiozinho que eu montei lá, tinha meus pomares, a gente estava prestes a colher umas coisinhas. E agora, pelo que eu vi, de longe, porque me mandaram só foto, não tem mais nada. Meu carrinho tá lá no portão, fechando o portão, arrastado, no carrinho simples, mas que eu gostava muito, tá lá, não tinha seguro, então eu perdi. E esse é um, né, case de muitos outros, de pessoas que perderam tudo ou quase tudo. E aí, aquele sonho, aquele projeto de colher a cana de açúcar que ele estava prevendo, as bergamotas que ele estava prevendo, ou qualquer outro projeto, ficou apenas na lembrança. Como é que funciona esse aspecto do luto para essas pessoas, Fabiane? Uhum. Realmente, esse é um processo de luto, porque foram perdas, né? E muitas pessoas, na tentativa até de se conformar ou conformar quem está passando por isso, diz, mas são perdas materiais, isso a gente constrói de novo, isso a gente corre atrás, né? Realmente. Mas, assim, são perdas materiais que vêm cheinhas de história. As pessoas que perderam as suas casas, elas perderam em cada objeto ali, possivelmente uma história. Uhum. A pessoa que perdeu lá a sua plantação de cana, suas coisas lá que tinham no pátio, tem uma história. Então, hoje o que a gente percebe que essas pessoas que foram atingidas diretamente pelas enchentes, elas perderam história. E isso é o que mais dói, e isso é o que provoca o luto. Claro que elas sabem que uma cadeira elas compram de novo, trabalhando, se esforçando muito, mas assim, um sofá elas compram de novo, ou alguém que possa ajudar, vai doar, elas vão ter de novo isso. Mas não é essa a questão, né? A questão é que normalmente a vida da gente, ela tá dentro da nossa casa. Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente planejou comprar um dia, que teve que de repente suar muito para poder comprar. Então, essas coisas são o que provoca esse luto. Esse luto, como tu bem falou, de um futuro presumido, porque talvez esse futuro, da forma que ele foi planejado, muito provavelmente não vai acontecer. Então, é um recomeçar muito doído. É um recomeçar cheio de significados pesados, né? Porque essas pessoas, quem perdeu familiar nem se fala, então, né? Quem perdeu pessoas, isso ainda fica muito mais potencializado. Esse Claro. luto ainda é muito pior. Mas falando também de quem não perdeu pessoas, mas perdeu história, isso é muito dolorido, né? E esse é o momento que o trabalho da psicologia é escutar e acolher, Uhum. porque não vai ter nada que tu consiga dizer para essas pessoas que vai amenizar a dor delas, Sim. né? Às vezes é até melhor tu não dizer, né? Alguém chega assim pra gente na vida, né? Para não psicólogos, é melhor tu não dizer, porque
Nada que tu diga vai amenizar aquela dor. Tu Uhum. pode dar um abraço, tu pode acolher, tu pode oferecer ajuda da maneira que tu possa oferecer, né? Mas a palavra nesse momento, ela é completamente abstrata em todas as suas formas, porque as pessoas estão ainda naquele processo de perda, de não entender, porque o luto ele tem algumas etapas, e um deles é não entender por que isso aconteceu, Uhum. né? E aí, assim, não é que aconteceu com 10 pessoas, aconteceu com 200 mil pessoas, né? Foi Sim, mais ou menos sim. isso, ou até Os mais, atingidos, é. agora Eu acho que mais até. mais até. Então, assim, não é tu olhar e dizer assim, ah, por que isso aconteceu comigo? Não, isso aconteceu com milhares de Bah. pessoas, né? Então são milhares de pessoas se perguntando por que isso aconteceu comigo. Uhum. E aí é um processo realmente que vai ser vagaroso, né? As pessoas, porque hoje elas estão, muitas delas ainda nos abrigos ou nas casas que foram acolhidas, parentes, amigos, né? Muitas delas não conseguiram nem voltar para ver o tamanho do estrago. E Uhum. não conseguiram por diversas razões, inclusive uma delas até por negação. Porque outro dia eu vi uma entrevista de um casal que eles disseram: ah, a água já tinha baixado há alguns dias aqui, mas a gente não tinha conseguido vir ver o que Ah, claro. aconteceu, Imagino. porque a gente estava com medo de chegar aqui e ver o que aconteceu, o que tinha sobrado da nossa casa. E a gente chegou aqui e viu que não sobrou nada da nossa casa. Então, as pessoas também vivenciam, nesse momento, esse processo de negação. Não, não quero nem ver, né? Não vou nem lá para ver o que aconteceu, porque a partir do momento em que tu vê, tu precisa lidar com aquela realidade. Se tu não vê como uma forma de defesa, tu fica realmente ainda acreditando, ah, pode ser que não tenha destruído muito, né? Pode ser que a minha casa tenha escapado, pode Uhum. ser, tentando também se consolar com aquilo. Mas a partir do momento que tu vê e que tu percebe ali que sobrou muito pouco ou nada, o desespero é grande. Sim. E como lidar com isso? Como superar isso? Como virar a página e tentar recomeçar? Isso vai ser um processo muito individualizado, claro, né? Uhum. Cada pessoa vai encarar isso de uma maneira, mas é um momento e é algo assim de característica de que só aquelas pessoas que têm realmente muita resiliência, muita capacidade de se reerguer, de se refazer, né? Que é isso que a resiliência quer dizer, que vão aos poucos conseguir tocar a sua vida de novo, Uhum. né? Que vão aos poucos conseguir reconstruir para então tocar a sua vida de novo. Muitas pessoas, eu acredito que assim que tiverem condições, vão procurar um auxílio, uma ajuda profissional, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque a gente sabe que ficaram aí muitas marcas, né? Muito pânico, muito. Outro dia eu ouvi uma senhora falando sobre ela não pode nem escutar o barulho da chuva, Ah, sim. mesmo que seja um chuvisqueiro, ela não pode escutar o barulho da chuva. O pessoal que tá nos abrigos tá passando por isso direto, assim. Né? E isso pode se caracterizar como um pânico. Sim. Né? Isso pode ser uma característica que mais para frente essa pessoa vai precisar tratar realmente para ela poder lidar com a chuva de Uhum. novo. Tu imagina? Que coisa triste, né? É. Porque a chuva, ela é um símbolo de vida, de renovação, né? Uhum. Quando aconteceu, eu me lembrei automaticamente daquela música que tem Súplica Cearense, não sei se você já ouviu, que ela é de Luiz Gonzaga, mas ela mais recentemente foi regravada pelo Rapa, né? E que ela fala ele diz assim, ó Deus, perdoe esse pobre coitado que não soube pedir direito, Uhum. né? Eu pedi para chover, mas para chover de mansinho, Uhum. né? E aí veio uma enxurrada, porque isso acontece muito lá, né? Não chove por anos. E Aham. quando chove, devasta tudo também. E é meio que isso, né? As pessoas agora elas estão vendo a chuva de uma maneira ruim. Isso. Outro dia eu até li uma postagem que Hum, alguém postou ali no Instagram,
que dizia assim, aquilo que me acalmava, aquele barulho da chuva que me Pois é. acalmava, né, que trazia aquela preguicinha, aquele sono, não lembro Aham. exatamente sim as palavras, mas hoje me traz pânico, Bah. porque realmente, Uhum. né, e ainda mais que agora a gente tá tendo essa chuva praticamente todos os dias. Sim. Em maior quantidade ou em menor, mas a chuva tem vindo quase todos os dias depois de um mês, né? Hoje estava fechando um mês desde que iniciaram Ah, essas já, né? chuvas, assim, já. Então, a chuva para nós gaúchos e principalmente para as pessoas que foram atingidas de forma direta, ela vai ter outro significado por um bom tempo. Uhum. Porque a gente fala muito assim na rua com as pessoas, né? Ah, chovendo de novo, ah, que coisa, né? Parece que esse tempo não vai melhorar. E daí as pessoas falam, mas a gente não pode reclamar, né? Porque a gente tá aqui, são, salvo, tá tudo certo com a gente. Sim, mas a gente pode reclamar porque se tá chovendo aqui em Santo Antônio, por exemplo, tá chovendo em Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha e muitas outras cidades, né? Uhum. E se essa chuva não para, a gente também tem aquele sentimento assim, vamos torcer para parar de chover, não é para nós aqui ter sol e botar as roupas na rua. Vamos torcer para parar de chover para que todo o estado, de preferência, não tenha chuvas por um bom tempo, para que todo mundo consiga ir tentando se colocar de novo, Uhum. né? Então isso virou um tema quase que polêmico, assim, né? A Sim. questão, a gente não pode se queixar. Não, a gente não pode se queixar porque não fomos atingidos diretamente, felizmente, aqui, mas a gente sempre pensa em quem foi, né? E a gente se queixa também por quem foi atingido. Tu sabe que esse. E aí já entra até um pouco na outra pauta, né, que tem correlação, que é a questão de. Que o que eu tô chamando de um luto coletivo, né, Uhum, ou uma depressão coletiva, na verdade, foi uhum, assim que eu chamei. Porque acontece que quem treinava, e aí o meu mundo ali, né, quem tava treinando corrida parou de treinar. Quem estava treinando qualquer outra coisa, as academias se esvaziaram. Mesmo que as pessoas não tivessem diretamente sendo atingidas, as pessoas, e eu me incluo, né, a gente a gente começou a ficar com receio, com vergonha, é um misto de vergonha, poxa, será que eu sou merecedor, sabe, de poder fazer o que eu fiz todos os dias no meu ano até agora, sendo que tem gente que não pode fazer aquilo que elas fizeram, né, até agora. Então, é um sentimento muito ruim e que ele, ao mesmo tempo, ele pode ser a médio prazo, eu acho, Fabiane, tu me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas ele pode ser muito prejudicial para a sociedade como um todo, até para o desenvolvimento econômico, né, uhum. porque daqui a pouco a gente não faz mais nada porque o pessoal lá de Porto Alegre ou de Canoas não está podendo fazer, e aí para tudo, para o Uhum, Estado, para a uhum. economia como um todo, e aí daqui a pouquinho a gente não tem nem para ajudar também, mas é um sentimento muito ruim, né? Sim, sim. E esse sentimento, ele ainda está presente, mas ele, lá naquele primeiro momento, lá naquela primeira semana, onde tudo tomou uma proporção enorme, assim, que a gente viu o tamanho do estrago que tinha feito, esse sentimento estava ainda mais aflorado nas Uhum. pessoas, né? E naquela primeira semana, principalmente, isso apareceu muito no consultório, né? As É. pessoas que já eram pacientes, que já Uhum. estavam em acompanhamento psicológico, tiveram esse choque, porque eu percebo isso, parece que as pessoas assim se chocaram e aí Uhum. se estagnaram, como tu disse, pararam de fazer as coisas que Sim. faziam, até como um sentimento de culpa, É. né? Eu não posso continuar fazendo a minha corrida porque tem tanta gente lá que está passando dificuldade, está passando trabalho, não é justo, Uhum. né? Eu não fui atingida, mas muita gente foi, então é como se tivesse a obrigação de estagnar, de parar, como se aquilo fosse ajudar de alguma forma, Pois é. ou como o reflexo disso que tu falou, dessa depressão, assim, né? Vamos dizer que, claro, a depressão ela tem um quadro, ela é um quadro patológico, ela é um transtorno, mas assim, foi uma depressão momentânea,
né? Ou tá sendo uma depressão. Uhum. Não quer dizer que essas pessoas vão realmente desenvolver um quadro depressivo. Mas elas se chocaram e num primeiro momento, hoje ainda acontece, mas eu percebo que hoje as pessoas já estão se sentindo mais à vontade Uhum. para seguir as suas vidas. Lá na primeira, segunda semana, não. Uhum. Bem isso que tu falou. Né? E aí a gente precisa fazer esse trabalho, inclusive eu até falei sobre isso num vídeo da Vida Rara que a gente gravou, a gente precisa fazer esse trabalho para que as pessoas entendam que não é uma questão de escolha o que aconteceu, ninguém escolheu que isso Não é acontecesse. culpa Portanto, nossa, não é culpa. diretamente, assim, né? Exatamente, portanto, não é culpa de Uhum. ninguém, né? E ninguém tem culpa de alguém estar lá passando por tudo que passou. A forma que a gente pode melhor lidar com isso é então, de alguma maneira, tentar ajudar,